Corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. O vento sopra pelo campo e traz uma lembrança sua, estou só. Já não sei dizer qual desse... Fala galera da HWA, mais um vídeo aqui pra vocês e agora nós vamos falar de AMD, né? A nova Radeon 7 está chegando no mercado, né? Tem o lançamento agora para esse mês de fevereiro, na primeira quinzena, e alguns testes já começaram a pipocar na internet, o próprio Adrenaline soltou um vídeo lá, e nós vamos comentar sobre isso, se é uma placa que vale a pena, se não vale a pena. Então vamos largar meu Dragon Ball FighterZ aqui enquanto eu cantava Yu Yu Hakusho, e vamos falar da nova placa da AMD. Bom, eu não sei se dá para chamar de nova. Sempre muito difícil falar de AMD no Brasil, porque ela, apesar de ter um market share muito menor do que o da Nvidia, são os fanboys ou os entusiastas de uma marca muito mais presentes na rede do que os outros, né? Pela AMD ser uma marca conhecida por oferecer produtos com custo-benefício, coisa e tal. Só que não parece que é o que acontece com essa Radeon 7. Nós vamos comentar aqui agora se vale a pena, o desempenho que nós vimos, quais são as opções, para que você tenha algum norte aí do que pesquisar, que testes procurar, coisa e tal. Gente, quando a AMD anunciou isso lá em janeiro, muita gente, mas muita gente da mídia, até o próprio Jensen Huang, CEO da Nvidia, fizeram piada. Porque é uma placa que chega 2 anos após a 1080 Ti, com praticamente a mesma performance que ela, por $700, ou seja, custando a mesma faixa de preço, e com 16 GB de VRAM HBM2. Aí algumas pessoas falaram, pô, mas então tira lá 8 GB, só 8 GB já tá ótimo. Não. Se você tira metade, se você tira 2 estacas ali de HBM2, você vai ter 8 GB, mas você vai perder a largura de banda, então a performance seria menor, não ia adiantar nada. Então, gente, esse Frankenstein aí que foi criado pela AMD virou um motivo de chacota de muita gente. E com certeza de quem é um aficionado da AMD ficou chateado com o preço, mas acabou guerreando, brigando aí na internet por causa da placa, defendendo, coisa e tal. Vendo o desempenho que nós já podemos comentar agora, né? Porque tem drivers aí para essa placa, para esse modelo, testes que os sites mundo afora fizeram, o Adrenaline postou aí no Brasil na data de hoje, colocam a placa como aquela placa para você mexer nas configurações e perder uns 5 minutos configurando da melhor forma para jogar, se o seu interesse for jogar em 4K. Eu vou explicar. Gente, vocês sabem que eu saí aqui de um SLI de 1080 Ti, né? Aonde funcionava aquilo, dava para jogar em 4K sobrando, mas quase nada hoje de jogo funciona no SLI, e fui para 2080 Ti, e agora estou testando a 2070, então eu sei quais são os cenários. E eu passei por várias placas da AMD, da HD 7870, 290X, 1070, 1080, 1080, eu tive um monte de placa de vídeo aqui, mais de 100. Então assim, gente, se você é alguém que quer jogar em 4K como público-alvo dessa 2080 segundo a Nvidia e o público-alvo da Radeon 7 segundo a AMD, com essas duas placas você ainda vai brigar com os presets. Você ainda vai mexer lá para configurar uma coisa ou outra. Vai te faltar alguma coisa, um cobertor curto aqui ou ali. Se às vezes na 2080 ela tendo só 8 GB, vai faltar para você rodar um Resident Evil 7 em 4K, porque pede 13 GB se você põe tudo no Ultra, tudo para a direita. A Radeon 7 também tem um cobertor curto. Ela tem 16 GB de VRAM, mas o chip em si também não segura aquela performance toda em 4K. Eu vi o teste da Adrenaline e nós íamos ali caindo às vezes para 41, 42, abaixo dos 50 FPS. Aí ele ajustou lá, que é o que eu tô falando, foi lá e ajustou, tirou lá um anti-aliasing, um não sei o que, tirou lá o ambiente occlusion e tal, e a placa começou a rodar melhor em 4K. Então, gente, alguns jogos, ou pelo menos os mais recentes, você vai continuar brigando com as configurações no menu. O Assassin's Creed Odyssey, eu sei o que era chegar aqui, colocar ali na TV 4K, no monitor 4K que fica aqui, ligar a 2080 Ti e jogar em 4K com tudo no Ultra, qualidade altíssima. Eu jogava lá na qualidade máxima do jogo, pegar o Shadow of the Tomb Raider, mesma coisa, socar no máximo a qualidade do jogo,
e ligar e jogar. Só que a gente está falando de 7 mil reais. Hoje tem a 2080 Ti, tá saindo na Pichau a mais barata por 6 mil, 5.999. Então é uma diferença de preço grande para uma 2080 para uma Radeon 7, né? Mas essas duas placas, se você quer jogar no 4K, óbvio que elas vão te atender. Vão sim. Como assim, Júlio? Você está se contradizendo? Eu posso falar isso porque eu tô com uma 2070 testando agora, e a 2070 eu consegui testar vários jogos em 4K. Tem os testes aí no canal essa semana, né? Vários e vários jogos eu testei, dei uma configurada ali, tive que mexer no anti-aliasing que não precisa, num ambiente occlusion, alguma coisa, mas rodou, gente. Deu pra ter uma experiência agradável, joguei lá o Forza Horizon 4 e tal. Óbvio que eu não ia colocar, se eu colocar o Assassin's Creed Odyssey que nem eu coloquei, eu tive que descer lá a qualidade, tive que colocar uma resolução dinâmica, tive que mexer uma coisa aqui, outra ali, mas deu pra jogar. Então, óbvio que com uma Radeon 7 ou uma 2080, seja com 8 ou 16 GB de VRAM, você vai conseguir jogar da mesma forma, você vai se divertir. Mas aquele entusiasta quer chegar, ligar e jogar, hoje ainda você precisa pôr a mão no bolso. Que bolso? Precisa ser um bolso sem fundo. Porque 6 mil reais é o preço mais barato que você vai encontrar uma 2080 Ti hoje. Como eu tava te falando lá, na Pichau tem a da Zotac, que é uma placa até boa. Não é aquelas com blower, não. Tem 3 fãs e tal, e custa lá 5.999. Hoje a 2080 Ti é o que você vai precisar para ter o supra-sumo do 4K. Senão você não tem como, hoje pelo menos, com uma 2070, 2080, 1080 Ti, Radeon 7, em todos os testes que eu estava vendo na internet hoje. A Radeon 7 você vai também continuar, mesmo com 16 GB de VRAM, brigando ali, porque mesmo que ela sobre em quantidade de VRAM que você precisa para jogar em 4K na maioria dos jogos, em grande parte, em todos praticamente, né? Porque até o próprio Resident Evil, que aloca a memória pra caramba, não usou os 16. Ela não vai dar gargalo por causa stuttering e tal, engasgo por causa de falta de memória, mas vai faltar poder bruto do chip. É um chip menos potente do que o da 2080 Ti, por isso até custa menos. Só que assim, gente, pra concluir aqui aonde essa placa se situa, o que eu achei e tal, eu vou comprar pra testar aqui, só dando minha primeira opinião assim no canal, sobre o que eu vi dos testes aí que estão saindo à torta e à direita hoje. Se essa placa custasse $600, 550, ou seja, ela custa mais do que a 2070, só que ela entrega junto com a 2080, ninguém ia reclamar, porque a 2070 custa $500. Tá, então eu vou cobrar 550, $600 na Radeon 7, mas ela entrega bem mais do que a 2070. Ela briga com a 2080 de igual para igual? Não é o que acontece. Seria o ideal. Se ela custasse, que seja $50 a mais, $750 que fosse, só que ela entregasse 15% a mais do que entrega, ou seja, 15% a mais do que uma 2080, mesmo que ela não brigasse com a 2080 Ti, seria a placa mais vendida, disparado. Porque, você tá cobrando $750. $800 que seja. Se a AMD cobrasse 850, ela virasse e falasse, vou cobrar mais que a 2080. Em vez de $800 lá, que você encontra hoje 2080 por 729 e modelos bons, tá? Modelos bons da MSI Game X Trio tava $729 lá na Amazon e na Newegg. Então são modelos aí que estão com preço bem próximo, 700 e 729. E não tem Ray Tracing, não tem DLSS, essas tecnologias novas que não tem jogo nenhum para testar quase. Mas enfim, se você cobrasse $850 na Radeon 7, só que ela entregasse 15% a mais do que a 2080 entrega, cara, ia chover de nego comprando. Porque você pagaria, tá bom, 5 mil reais que fosse, um pouco mais do que a 2080, que custa 4, 4,5. Hoje a gente acha a Asus Strix, estava 4.100. Asus Strix ROG da 2080 estava 4.100. Modelos da Zotac estavam 3.800, 3.700, Game War. Então, mesmo que custasse $850, mas ela conseguisse entregar mais do que a 2080, 10, 15% a mais, o povo ia comprar. Por quê? Porque a placa logo acima dela seria a 2080 Ti, que custa 1.200. $1.200, 850, qual que você ia preferir comprar? A de $1.200 da Nvidia, para ter lá 10, 15% a mais, 3, 4, 5 frames no 4K, ou você ia preferir pagar $850?
A AMD não precisa bater na Nvidia. Eu sei disso e eu concordo com você. A AMD não precisa bater de surra de pau mole, de gato morto, até parar quando o gato miar na Nvidia. Não. Na Intel ela precisou fazer e foi legal, foi gostosinho. Então, mas o assunto não é Ryzen. Gente, o que ela precisa é competir bem, se tornar um produto competitivo, um produto que tenha o apreço do público pelo seu custo-benefício. Só que, olha, não dá para colocar, infelizmente, desculpa, vocês podem ficar bravos aí, mas não dá para colocar a Radeon 7 nesse quesito. Porque ela custa o mesmo do que uma 2080 praticamente, questão aí de, se você for na Newegg, $20, $30, com uma logística horrível. United Kingdom, UK, lá na Inglaterra, eles estão recebendo 100 placas apenas o distribuidor, 100 unidades, tá? Então aquele rumor de 5.000 unidades ao redor do globo, só a Ásia já consome tudo isso. Só Hong Kong, Taiwan, lá na China. Então vai faltar placa no mercado, tem pouca disponibilidade. Para mim, eu ainda vejo a Radeon 7 como um tapa-buraco. Então assim, se você vai ter pouca placa no mercado, $700 podem virar 750 a 800. Ela pode ser encontrada mais cara do que a 2080. Esse é o ponto para mim. Fácil, fácil, fácil. Mas pode me cobrar. Você vai encontrar Radeon 7 se chegar, se tiver disponível aqui para comprar no Brasil nesse começo, se a AMD não criar uma logística diferente, não colocar em placa no mercado a rodo, se tiverem mesmo poucas unidades, como a gente tem visto, que lá na Inglaterra são só 100 unidades, cara, é a lei da oferta e da procura. Todo mundo quer esse modelo, só eu tenho. 10 mil pessoas querendo comprar e eu tenho só 1.000 para vender, então eu vou cobrar quanto eu quiser. E aí o preço dela de 700 vai para 750, aí você vai encontrar 2080 bacana por 730. Qual que você vai optar? Aqui tem Ray Tracing, aqui tem DLSS, mesmo que não tenha um monte de jogo para testar, tem que esperar sair os jogos ainda, vai sair agora o Metro dia 15, mas enfim, você vai querer, aqui tem as tecnologias novas, aqui tem 16 GB de HBM2 para pagar pouco mais por isso, se você sabe que o mercado volta todas assim, chupa as bolas da Nvidia. Pode falar o que for, mas é verdade. A indústria é voltada nadando na correnteza do dinheiro. Quem tem dinheiro para molhar a mão do desenvolvedor é a Nvidia. Só a Ubisoft ultimamente que tem se colocado distante dela. As demais, a DICE, com a EA, até a Rockstar já usou alguns recursos, se não me engano, o proprietário da Nvidia, mas se você pegar a CD Projekt Red, tem lá no The Witcher, a Square Enix tem nos jogos dela com a Lara Croft, tem um monte de tecnologia proprietária da Nvidia e vários jogos by Nvidia por aí. E são muito raros a gente encontrar os jogos by AMD. Né? E mesmo num jogo by AMD, que tem mais proximidade com ela, que a gente viu lá, o Diego testou, Diego Kerper do Adrenaline, que tô falando, testou a Radeon 7 no Resident Evil 2, e cara, mesmo ela sobrando em memória RAM, faltou desempenho bruto, ele teve que ajustar coisas, porque não estava entregando nada diferente do que uma 2080 entrega ali, mesmo tendo menos VRAM, porque o que falta é o poder bruto da placa, poder na GPU, não quantidade de memória, isso não faz diferença nenhuma. Então se você não conseguir encontrar uma Radeon 7 ou o preço dela estiver mais caro do que de uma 2080, você não vai nem pensar duas vezes. Então esse modelo para mim é um tapa-buraco, é só para dizer para o mercado, oi, estamos aqui, oi, nós somos a AMD e podemos fazer algo competitivo com a Nvidia. O que não quer dizer que a gente vai lucrar e vender, mas a gente fez. É mais ou menos dessa forma que me soa. Que eles têm o produto, que eles podem fazer esse produto, mas que esse produto não é passível de gerar lucro para a AMD. Porque senão ela faria 300.000 unidades e tal. Mas é o que eu estava falando para vocês agora há pouco, antes aqui para a gente poder encerrar o vídeo. Se fosse um modelo que custasse mais do que a 2080 custa, $800 que fosse, 850, mas ele entregasse uns 15, 20% a mais do que ela, o cara ia olhar e ia pensar, falar, bom, essa placa está entre a 2080 Ti e a 2080. Não custa $800 da 2080, não custa 1.200 da 2080 Ti. Só que peraí, ela me entrega mais do que a 2080 por $50 de diferença tal, apesar que tem 2080 de 730, como a gente estava falando aqui, e bem menos custo do que a 2080 Ti de 1.200. Então seria um produto atrativo.
ou se mesmo com a performance que foi a máxima que a AMD conseguiu chegar nesse momento, né, 2 anos depois da 1080 Ti conseguir encostar nela, se ela cobrasse ali pelo menos uns 550, 600 no máximo, sabe? $600, você fala, pô, eu tô cobrando $100 a mais do que a 2070, só que eu tô entregando a performance da 2080. A 2070 custa 500, a Radeon 7 vai custar 599. Pô, mas ela encosta na 2080, tá ali junto, só não tem as tecnologias extras lá da Nvidia. Pô, vou comprar essa daí de $600, vou pagar ali 3.500 e tal, e vou nela, vou nem pensar 2 vezes. Mas não. Custa 700 doleta, vai ter pouca disponibilidade, vão ter poucas placas no mercado para você poder comprar. Provavelmente você vai achar por mais até do que uma 2080. Não é uma placa para sobrar no 4K, então não adianta. Provavelmente para quem vai trabalhar com isso, precisa de memória, trabalha com placa de vídeo, né? Vai ter mais utilidade os 16 GB HBM2, fora isso não vejo porquê. Então não é nenhum atrativo, opa, mesma coisa do Ray Tracing, tá? Hoje, do DLSS, que não tem jogos para serem testados. Então se você quer uma placa para Quad HD, cara, eu ainda acho que a 2070 é melhor para você hoje. 1080 Ti usada. Você vai encontrar 1080 Ti usada com 11 GB de VRAM por muito menos. Você vai encontrar por 3.000, 2.900 no Mercado Livre. Com 11 GB de VRAM, que já é mais que o suficiente. Então, ficar esperando comprar uma Radeon 7 por 4.400, 4.500, não. Mesma coisa, às vezes serve para 2080 também. Eu acho que ela é uma placa que fica numa zona da pasmaceira. É o cara que, pô, você não tem a grana para comprar uma 2080 Ti, você não vai fazer uma loucura dessa, às vezes você até tem, mas não vai pagar 7.000 numa placa para jogar, e você quer ter mais do que a 2070 e 1080 Ti te ofereciam. Eu vi amigos meus saindo de 1080 Ti para 2080. Ou você quer testar essa parada do Ray Tracing, coisa e tal, mas ela vai ficar um cobertor curto, ela vai faltar pro 4K pleno, não vai entregar o 4K na plenitude, você vai ajustar o gráfico aqui e ali, e que vai te gerar também boa experiência. Então eu não quero bancar o chato aqui não. Pode parecer tudo contraditório o que eu tô falando. E porque ao mesmo tempo que eu estou me confrontando, que pra mim é chegar, colocar tudo pra direita, ligar lá no máximo preset Julio, como falam, e pôr a 2080 Ti, que nem eu tive aqui, e jogar plenamente no 4K, mas eu entendo a realidade das pessoas. Não é assim. Que seria a minha também se eu não fosse maluco. A 2070 eu joguei vários jogos em 4K. Então se eu conseguir jogar com a 2070, eu duvido que alguém não vai conseguir, seja com a Radeon 7, com a 2080, coisa e tal. Mas assim, dificilmente vocês vão encontrar alguém que não seja fanboy recomendando a Radeon 7. Eu acho que se o cara quer a AMD, se ele quer custo-benefício, ele vai esperar as Navi, né? Que a AMD, vocês viram com 580, 570, foi muito competitiva. Apesar do market share menor, mas eram produtos de qualidade e com preço acessível. Então é melhor esperar as Navi. E se ele quer desempenho lá em cima, ele vai mesmo na 2080, 2070. Se tiver dinheiro, vai na 2080 Ti. Não, cara, não. Difícil. Você não vai encontrar ninguém te recomendando, falando que a Radeon 7 é supra-sumo, que é bacana, que, nossa, pô, custa pouco. Não. Ela é cara, chegou tarde, tem 2 anos quase de diferença para 1080 Ti, com o mesmo desempenho custando 700 pau. Então não. Você podia cobrar mais. Podia, até como eu falei, $800. Mas se você batesse bonito na 2080, não bate. Fica ali. Então não dá pra recomendar, gente. Desculpa, mas eu acho que não.